Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal, a sua escola de teologia com critério e linguagem acessível, disponível para você aqui no YouTube, que, é claro, quer a sua contribuição, sim, através da sua inscrição, através do seu like, do compartilhamento dos nossos conteúdos e, quem sabe, você não se torna membro do canal. O de R$ 14,99 você participa do grupo de estudos. Tem também o da Escola de Capacitação Teológica, só R$ 29,99 por mês. No primeiro semestre você faz o melhor e mais acessível curso livre de teologia do YouTube. Hoje eu quero perguntar para você se você conhece o versículo que foi acrescentado na Bíblia. Eu vou falar com você de um versículo que foi acrescentado na Bíblia. Que isso? Um versículo acrescentado não estava lá no original? Foi colocado depois? Sim, eu vou falar de um só, mas sabia que tem muitos que teve essa realidade? Por exemplo, você já viu lá no Apocalipse, aquele que acrescentar alguma palavra nesse livro, Deus acrescentará as pragas. Aquele que tirar, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Pois é, porque era comum até que as pessoas tirassem parte e colocassem parte nesses textos que eram circulares. Naquela época isso era um tanto quanto problemático. Por isso que o autor do Apocalipse faz questão de preservar a autenticidade e a integridade do texto que ele escreveu. Se você ainda usa uma Bíblia impressa, você vai ver, na maioria delas, tem alguns versículos entre colchetes. Esses versículos entre colchetes são textos que não se encontram nos textos mais antigos que se tem de determinadas passagens. Não se tem mais originais, o que se tem são cópias de cópias, mas temos textos mais antigos do que outros textos. E essas passagens em colchetes não estão nesses textos mais antigos. O versículo que eu vou falar com vocês até se sabe quem o acrescentou na Bíblia, quem o colocou na Bíblia. É o capítulo 5 do Evangelho de João. Tem um relato curioso ali, né? É o tanque de Betesda. Tanques eram muito comuns na Palestina daquela época, até porque era um lugar seco, desértico, com muitos problemas de água, e as pessoas construíam tanques também para armazenar água por mais tempo. Em Betesda tinha um tanque desse, e ele recebia esse nome porque Betesda, no hebraico, significa Casa da Misericórdia, coisa que não era praticada nesse tanque chamado Betesda. Sim, porque esse tanque vivia cercado, vivia cheio de pessoas doentes. E o texto de João nos conta de um doente específico que não podia andar, que não podia correr, porque ele estava há muitos anos paralítico. Caramba, esse é um princípio da meritocracia que muitos defendem. Querer fazer com que pessoas que são paralíticas corram para alcançar os seus objetivos. Jamais conseguirão isso, porque é uma concorrência desleal, porque uma pessoa que não tem um braço pode correr, uma pessoa que não tem um olho pode correr, agora uma pessoa que é paralítica não pode correr. E esse homem jamais poderia correr para ir para o tanque, porque ali se acreditava que tinha um tanque milagreiro, que vinha um anjo de tempo em tempo e quando a água era agitada, o primeiro que caísse lá era curado de enfermidades. Como um paralítico vai ser o primeiro a chegar nesse tanque? Esse tanque criou-se, por causa dessa crendice, criou-se um cenário de disputa, de competição, de uma competição desigual e de uma competição que não tem nada a ver com Casa da Misericórdia. É curioso porque o versículo 4 do capítulo 5 é uma tentativa de se explicar o que acontecia lá. E aí o texto diz que de tempo em tempo vinha um anjo e se lavava naquelas águas. É isso que o texto original queria dizer. Depois a igreja achou que um anjo se lavando não ficaria muito bem e colocou que o anjo descia as águas
e quando ele fazia isso, a água era agitada e o primeiro que descesse era curado. Esse versículo 4 está entre colchetes. Se não está, é porque a sua Bíblia não usa esse recurso, mas esse versículo 4 do capítulo 5 de João foi acrescentado posteriormente no texto bíblico, provavelmente no século III, por um homem chamado Tertuliano, que achou que se fazia necessário colocar esse versículo para explicar a origem da crendice que havia naquele local. Como é que eu sei disso? Bom, na verdade, quem estuda a história da teologia, formação textual, sabe que esse texto foi inserido por Tertuliano no século III, como uma tentativa de explicar o que teoricamente acontecia naquele lugar. Agora, faça um exercício. Tente ler esse texto sem o versículo 4. Do 3, pula direto para o 5. Você vai ver que para aquilo que Jesus quer ensinar, e João também, esse versículo não faz diferença. Você vai ver que para a essência do ensinamento de Jesus, esse versículo não tem diferença nenhuma, porque Jesus não estimula a meritocracia, a competição, a desigualdade. Jesus estimula sim a graça, o acolhimento, a compaixão para com os que sofrem. E quando Jesus aborda aquele homem diz: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, vai outro antes de mim e eu nunca consigo chegar lá. Mas Jesus não faz menção nenhuma ao tanque, à água, a anjo, a coisa nenhuma. Jesus apenas pergunta àquele homem se ele quer ficar curado. E era só dizer sim, porque Jesus não está propondo uma competição. Jesus não está propondo uma intervenção angelical na vida dele. Jesus não está propondo pegá-lo no colo e jogá-lo lá no tanque. Jesus apenas perguntou se ele quer ficar curado. Sem crendice, sem superstição, sem tanque milagreiro, sem anjo que agita a água, sem nada disso. Jesus apenas quer que ele diga: sim, eu quero. Às vezes o evangelho é tão simples que exige de nós apenas dizer: sim, eu quero. Mas muitas vezes a gente tenta colocar tantas coisas, tantas crendices, tantos formalismos, tantos intermediários, que nos desvirtua da verdadeira fé cristã, que é proposta por Jesus como um acolhimento gracioso, generoso, que não requer preço, que apenas quer que a gente ouse crer nele e na sua palavra. Isso não é uma interpretação. Se sabe com certeza de que este versículo foi inserido posteriormente por Tertuliano como uma tentativa de explicar a crendice. E existem outras passagens também, por exemplo, na oração do Pai Nosso, aquele finalzinho: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, também não se encontra nos textos mais antigos, está entre colchetes, não é? E outras passagens, tantas que a gente poderia citar. Mas hoje eu quero falar sobre o versículo 4 do capítulo 5 de João, o relato do tanque de Betesda, que Tertuliano resolveu dar uma forcinha, que Tertuliano resolveu dar uma explicadinha, mas que não estava lá nos textos mais antigos que se tem dessa passagem. E algumas pessoas falam: olha, mas e a fé? Não, fica tranquilo. A fé fica reservada, preservada. A fé é acrescentada e aprofundada. Quando a gente sabe, por exemplo, que não precisa de tanque, água, anjo, agitação, concorrência, competição. Precisa de misericórdia, graça, fé e, é claro, da pessoa de Jesus. Essa sim faz toda a diferença. Um abraço e até o próximo vídeo.